Olá pessoal, boa tarde. Só aguardando aqui a entrada do professor Leonardo, ok? Só mais um minuto, pessoal. O professor Leonardo está entrando e a gente dá início no horário programado. Olá, professor Leonardo. Tudo bom? Pondo os fones aqui, professor. Tudo A bem? sua câmera, a sua câmera está invertida aqui para mim. Você está na horizontal. Ah, peraí, deixa eu arrumar. Ah, ok, professor. Deixa eu só me virar aqui. Isso, agora sim. Perfeito. Deixa eu só... Tudo bom, professor? Coloquei um tripé aqui. Ver se agora vai ficar. Pode cair no meio. Agora, Melhor? agora nós estamos te mudando. Tá conseguindo me ouvir? O seu áudio está cortando um pouco. Tá cortando? Agora melhorou. Agora está ok. Vê se melhorou. Você consegue me escutar bem também, né? Consigo sim. Perfeito. Bom, doutor Leonardo, vamos começar? E aí eu gostaria de Vamos. primeiro te apresentar ao pessoal, né? Doutor Leonardo Bruno tem a honra, né? Hoje, ele foi um ex-aluno, ele é mestre em genética bioquímica pela Universidade Federal de Uberlândia e em farmacologia pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Ele tem estudado ao longo desses anos aí na carreira acadêmica dele os esteroides anabolizantes. Então, hoje a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Doutor Leonardo, eu pediria primeiro que o senhor começasse falando um pouco para o pessoal esse conceito do que é esteroides, né? Porque é um termo usado assim popularmente, todo mundo fala esteroide, mas o conceito científico ele é um pouco diferente do que a maioria das pessoas utilizam, tendo em vista que existe uma diferença entre o esteroide, de uma maneira geral, e o esteroide androgênico, não é isso? Isso mesmo, professor. Bom, de antemão, eu gostaria de agradecer o convite. Fiquei muito feliz de ser convidado para poder conversar um pouquinho com o meu professor, né? A gente sempre fala que professor a gente tem uma vez só, né? Então, quero dizer que eu sou muito grato por você, viu, professor?
fez uma diferença enorme na minha vida, assim como outros professores, como Eduardo Haddad e tantos outros que passaram na minha vida aí, que graças a você e aos outros eu pude estudar um pouco mais. Obrigado mesmo pelo convite, tá? De coração. Prazer é nosso. E, bom, a ideia de falar sobre esteroides anabolizantes, tá me escutando, professor? Tá dando uns piques na sua fala. É, tá bom. Deixa Agora eu ver se eu melhorou. consigo. Vou tirar o. Ver se ficou melhor. Agora melhorou. Estabilizou um Melhorou? pouco. Ah, que bom. Bom, a ideia é falar um pouquinho Tá. de uma forma, de uma mente mais. Não? Léo, continua Oi. cortando. A sua conexão não tá boa, não. Ela continua cortando e tá dando uns piques na sua fala e na imagem, às vezes, para um pouquinho. Ah, tá bom, professor. Ó, Ó, o Lucão falou que dele tá normal. tá normal? Então, Lucão, beleza. você Tá normal, segue o jogo. tá normal? Ótimo. O importante é eu participar. Confirma pra gente aí, Lucão. Tá normal? É normal. Pode mandar bala. Ah, que bom, que bom. Fico feliz. Qualquer coisa me avisa aí, professor. Beleza. Bom, vou voltar com o fone aqui, turma, porque aí eu consigo ouvir melhor vocês aí, tá, professor? Vamos lá. Ok. Bom, a ideia é falar um pouquinho de, de uma forma mais aberta sobre esteroides anabolizantes androgênicos, né? Primeiramente, explicar o que são. Eu sei que, de uma forma geral, todo mundo conhece ou já ouviu falar alguma coisa sobre esteroides, né? Muitas vezes tem essa associação, fala que é anabolizante, outros falam que já conhece melhor o termo, esteroide anabolizante. E eu gostaria de deixar aqui o conceito disso, né? E a diferença entre anabolizante e esteroides anabolizantes, né? Anabolizante é tudo aquilo que promove ou que estimula a síntese, né? Então, não só esteroides anabolizantes, mas todo aquilo ou toda substância que estimula a síntese de alguma coisa, né? Chamada de anabolizante, que tem a ver com crescimento, anabolismo, né? E esteroides anabolizantes é um grupo seletivo, ok? De análogos, e quando eu falo análogos, são substâncias que se parecem muito, por isso são chamados de análogos. São análogos do hormônio testosterona, que é o hormônio masculino, ok? Então, na prática, esses esteroides anabolizantes, eles têm a capacidade de promover o mesmo efeito, ou efeito similar ao hormônio testosterona. Ok? E uma coisa importante, que eu já deixo aqui bem explicitado, é que esses esteroides anabolizantes, eles possuem seus efeitos, ok? Tanto anabólicos como androgênicos, no mesmo padrão. Então, o que eu quero dizer com isso? É impossível dissociar efeitos anabólicos de efeitos androgênicos. Quais seriam os efeitos anabólicos? Crescimento da massa muscular, ok? Crescimento ósseo dos outros tecidos. E os efeitos androgênicos seriam os efeitos virilizantes, ok? Que são os efeitos de característicos do sexo masculino. Certinho. Bom, certinho, professor? Então, vamos continuar. Perfeito. Esses esteroides, historicamente, eles foram sintetizados pela primeira vez em 1935. Em 1950, foi relatado o primeiro uso de esteroides anabolizantes por atletas, né? Então, se a gente for fazer uma comparação, a gente tem mais ou menos 100 anos de estudos sobre esteroides anabolizantes, né? Mas, incrível que pareça, em 100 anos a gente sabe muito pouco sobre eles. Principalmente sobre os efeitos colaterais, os efeitos indesejados, né? Então, Leonardo, uma coisa que é curiosidade, eu gostaria que você relatasse aí para o pessoal,
é que os esteroides anabolizantes, na verdade, são medicamentos, né? Eles têm, eu acredito, a ciência me parece que ela é muito já validada em relação ao esteroide anabolizante no que diz respeito às suas aplicações clínicas. E aí vamos falar um pouquinho disso e depois a gente volta ao atleta e à estética. Em relação às aplicações clínicas, o que nós temos hoje de consistência em relação ao uso de esteroide anabolizante? Ah, ótimo. Então, os esteroides anabolizantes, eles são drogas, né? E eu vou, na farmacologia a gente usa muito esse termo droga e o termo ligante. O termo droga é toda substância que de forma sintética promove algum efeito no organismo, na célula, ok? Então, eu vou falar de uma forma geral, toda vez que eu usar o termo drogas, não pense que é um termo unicamente voltado a drogas ilícitas, beleza? Bem? Esses esteroides anabolizantes, eles surgiram com o intuito de auxiliar na terapia de diversas doenças, por exemplo, no tratamento do câncer, na verdade, tratamento paliativo, no tratamento de indivíduos com AIDS, no tratamento de distrofias como Duchenne, em queimados. E o intuito do uso desses medicamentos é porque essas doenças, elas têm algo em comum, que no caso é a perda progressiva de massa muscular, que é a característica da caquexia, né, ou caquexia, né? E a ideia desses esteroides anabolizantes é tentar reverter o quadro, que é a perda progressiva de massa muscular. Alguns estudos, eles têm demonstrado que o indivíduo ele morre não só por conta da doença. Por exemplo, o câncer, na AIDS, em outras doenças, o indivíduo ele morre também pela perda de massa muscular. Enquanto o indivíduo tem uma taxa de massa muscular, ele ainda tem uma reserva energética, né? Para ele continuar vivo. Assim que ele vai perdendo isso daí, a tendência é que se aproxime do óbito. Então, o uso de anabolizantes, ele tem essa configuração. O primeiro estudo com o uso terapêutico de anabolizantes, de esteroides anabolizantes, teve uma relação direta com o hipogonadismo, que é a insuficiência ou ausência, né, mas a insuficiência do funcionamento das gônadas, dos testículos, né? Então, existem indivíduos que os testículos, que são os órgãos no homem, que produzem quase 100% do hormônio testosterona, de forma natural, né? E alguns indivíduos, esses testículos, eles não possuem essa função. Então, o indivíduo ele precisa usar esteroides anabolizantes. Um outro caso, também de indicação terapêutica, é no indivíduo que está ou se aproxima da andropausa. Né, professor Alexandre, que muitas vezes a gente fala unicamente da menopausa, né? Mas não podemos esquecer que o homem também passa por isso e existe uma indicação terapêutica, né? Que quando o homem ele tem as concentrações de testosterona natural abaixo do normal, ele é indicado a usar esses hormônios, né? Como reposição hormonal. Então, Leonardo, aí você tocou num ponto que eu acho que é importante, é que quando a gente sai dessa área clínica e nós vamos para a área do atleta, não vamos falar da estética, não, vamos para a área do atleta. O que a ciência tem em relação ao uso de esteroides para atleta? Existe essa ciência hoje? Ou o uso dele para atleta é mais do ponto de vista empírico mesmo, da tentativa e erro? Tá, eu queria que você perguntasse de novo, por favor, professor, porque realmente cortou aqui. Cortou? Então, Cortou. Eu falo o seguinte, quando vai para a área do atleta, o que nós temos de ciência hoje? Existe uma ciência já que determina, por exemplo, o uso de esteroide, que esclarece o uso de esteroide por atletas, ou ainda é algo muito empírico, por tentativa e erro? Porque na área clínica a gente já tem as áreas de protocolos e não é o atleta. Sim, ótima pergunta.
ando lendo bastante sobre hormônios, né? Esse ano saiu uma publicação interessante de dois pesquisadores, um deles é o Smith, que fez uma revisão bem legal, como se fosse um guideline para endocrinologistas sobre o uso de anabolizantes, e até eles deixaram bem claro que essas substâncias são de uso apenas na clínica, ok? No mundo tem a WADA, né, que é o órgão fiscalizador de substâncias dopantes, dizemos assim, e, e não há nenhum tipo de prescrição, ok, para o esporte, para o uso desses hormônios. Isso tem que deixar claro, porque é um tema polêmico, né? Você vê hoje alguns atletas ou lutadores ou outros, né? Outros atletas, eles falando bastante sobre reposição hormonal, né? E, e a organização que é o COI, né? O Comitê Olímpico Internacional, ele deixa bem claro que essas substâncias são ilícitas e que são substâncias dopantes, né? Fazem parte do grupo de substâncias que leva ao doping. São proibidas na prática esportiva. Leonardo, olha só. Uma das coisas que se questiona hoje, que na verdade se debate, é que, por exemplo, um atleta, vamos dar um exemplo de um atleta cujo esporte é de muita alta intensidade, exige muita força e um tempo de recuperação, às vezes, é muito curto. Como é o caso do MMA, por exemplo, né, que está em alta hoje. Os atletas muitas vezes alegam que o uso de um determinado tipo de esteroide seria muito mais para garantir que eles suportem a carga de trabalho necessária para alcançar o evento esportivo do que necessariamente para potencializar a sua performance. Como que você vê isso? Eu vejo da mesma forma que você, professor. Assim, na prática, você vê o uso de anabolizantes como praticamente né, para auxiliar na sobrecarga de treinamento, que geralmente é muito alta, né, o volume de treinamento semanal desses atletas é muito alto, na recuperação de lesão, que é um ponto também importante, e no ganho de força e, consequentemente, de potência muscular. Mas esse seria o intuito. Na verdade, aí eu vou deixar de uma forma não muito formal, vou falar de uma forma mais informal, né? Essas drogas funcionam sim, né? Funcionam sim. É bem descrito que os esteroides anabolizantes, eles promovem aumento de força e ganho de massa muscular. Isso é bem sabido, né? Elas realmente funcionam, o seu efeito é comprovado tanto in vitro como in vivo, em humanos, animais, né? Em tudo que foi testado. E o único problema é com relação a que eles geralmente sim, com os efeitos colaterais. Os efeitos colaterais, eles não são somente sistêmicos, né? Eles têm uma relação direta também com a parte muscular. Há relatos de lesões articulares e, pior ainda, né, lesões tendinosas. Com o aumento de força muscular, esses tendões, muitas vezes, eles não acompanham o crescimento muscular e, muitas vezes, eles sofrem rompimento, né? Mas, voltando à sua pergunta, geralmente esse é o relato mesmo de todos os atletas. Eu já convivi com bastante gente que inclusive faz uso, né, relatos de atletas que fazem uso de anabolizantes e todos eles relatam a mesma coisa, né, o uso voltado para a manutenção do treino, né. Como o indivíduo tem um volume de treinamento muito alto, ele acaba fazendo uso dessas substâncias para continuar resistindo ao treinamento. Léo, olha só, aproveitando isso, eu queria fazer um link agora, voltando o uso do esteroide para aquilo que hoje em dia talvez seja o que está mais em alta, que é o uso dos esteroides para fins estéticos. E aí,
eu vejo particularmente como pesquisador, né, como cientista, etc., um perigo em relacionar os efeitos que esses esteroides têm na população de atletas, querendo transferir os mesmos efeitos para a população que não é atleta e que busca estética. Por que eu vejo isso um perigo? Porque a vida do atleta é uma coisa, as adaptações que o organismo do atleta sofre é totalmente diferente das adaptações que aquela pessoa que tem uma atividade física no seu dia a dia e que não tem vida de atleta, né? O que eu estou querendo dizer com isso? O atleta profissional, ele tem a alimentação correta, o sono correto, a orientação de exercício correta, a nutrição correta, ou seja, ele tem tudo, teoricamente, correto, uma vez que ele é um atleta profissional e tem todo um suporte. Quando a gente vai para fins estéticos, aí nós transferimos essas questões do uso do esteroide para aquela pessoa que trabalha de 8 a 12 horas por dia, não se alimenta adequadamente, não existe uma rotina de descanso, uma rotina de alimento, e pior, não treina numa intensidade a qual seria necessário o uso de qualquer suplementação alimentar, né? Como que você vê isso em relação a custo-benefício? O que a gente poderia discutir um pouquinho sobre isso? Ah, ótima pergunta, professor. Antes de entrar nessa pergunta, só falar um pouquinho ainda sobre os efeitos benéficos dos esteroides, né? Quando eu estava no doutorado, em laboratório, a gente fazia alguns ensaios in vitro, usando músculos, diafragma, o lumbricalis, que é o músculo da mão, né? E dentre outros músculos, e a gente fazia ensaios de curta duração. Para você ter uma ideia, o uso de DHT, que DHT é chamada de dihidrotestosterona. Para quem não conhece DHT, a testosterona no organismo, assim que ela entra no organismo, ou então ela é produzida pelos testículos, ela é rapidamente metabolizada, e ela é metabolizada nessa segunda substância, que é chamada de DHT, que é 10 vezes mais potente, ok? E que é a substância que vai se ligar ao receptor. O receptor de testosterona ele é chamado de receptor de andrógeno, ok? E é onde o DHT vai ligar. Então, o que eu quero dizer com essa conversa? Que em vivo, né, ou in vitro, a gente conseguiu analisar o efeito da força, do ganho de força com esteroides anabolizantes. E no laboratório a gente via sempre a mesma proporção, que é um aumento de 25% a 30% de força. Isso é muito, né? E pensando em marcas esportivas, isso é muito, né? Esse ano saiu um outro trabalho de revisão, que os autores eles citam um questionário que eles fizeram com muita gente, né? Eu não lembro aqui o número, mas é um número expressivo, de indivíduos. E eles constataram o seguinte: dentre as pessoas que usavam esteroides anabolizantes, mais de 70% eram pessoas que não eram atletas. E isso é um dado muito interessante. Inclusive, aí eu entro... teve um colega aí que relatou que a gente tem que considerar que no Brasil, quando a gente fala de atleta, nem todo atleta tem todo esse suporte que eu falei. Verdade. Mas o que eu estava me relatando em relação às pesquisas, né? Quando você faz pesquisa com atleta, você tem a seleção daqueles atletas com essa característica que eu relatei. Verdade. E aí, isso é mais preocupante, quer dizer, são atletas que, na verdade, não têm suporte para ser atleta, não têm postura de atleta, se autotitulam atletas, são atletas amadores. Os efeitos podem ser mais graves. Eu tenho duas perguntas aqui dos participantes, então eu vou te passar. A primeira é que uma dúvida de um deles é o seguinte: se você sabe se para disputas desses torneios amadores, dos esportes de combate, se existe algum controle do uso das substâncias dopantes. Legal. No Brasil, ainda a gente tem uma deficiência com relação à análise de doping, né? Alguns esportes, a análise ela é banida, por exemplo, no fisiculturismo, né? Eles
eles chamam de free pass, né? Eles têm uma política de não analisar, por exemplo, o exame antidoping. Nos campeonatos nacionais, de federações nacionais, algumas federações elas até fazem algum controle com relação a isso, por exemplo, o futebol. Mas a grande maioria não realiza exame antidoping. Certo. Então, muitas vezes... Uma outra pergunta Tá que bom. surgiu foi quando você disse que não existe a dissociação entre os efeitos anabólicos e androgênicos. Uhum. E aí alguém que já subiu, eu não me lembro o nome, perguntou sobre o SARMs. Se o SARMs ele tem essa dissociação, ele permite essa dissociação. Ótimo. Os SARMs, eles são chamados de moduladores seletivos de receptores de andrógenos, né? É uma droga nova, relativamente nova, é um conjunto de drogas, né? Na verdade é isso, existem vários. O intuito do SARMs, ele foi criado com o intuito de ser um ligante. O que é um ligante? É uma substância que liga com uma especificidade enorme ao receptor. Então ele é um ligante de receptor de andrógeno, e ele produz o mesmo efeito do esteroide. Só que a potência, e aí eu vou entrar na parte de farmacologia, a potência, que é a capacidade que esse ligante tem de promover um ótimo efeito dentro da célula, ela é menor. Ele é muitas vezes menor do que os esteroides anabolizantes. Então você ganha em qualidade, diminuindo os efeitos colaterais, mas ao mesmo tempo a potência é menor. Okay? Mas os estudos ainda são controversos, hoje existem vários, né? Tem o Cardarine, Ligandrol, né? Hydra, tem vários outros SARMs que a gente, da pesquisa, inclusive eu já vi até esse termo em artigo científico, que é chamado de esteroides de boutique, que eles são extremamente mais caros e muitas vezes não promovem o efeito desejado, né? Então, Leonardo, e voltando um pouco para essa questão da estética, existiria aí uma diferença entre esteroides para homens e esteroides para mulheres, como a gente escuta muito falar? Então, existem alguns esteroides que são mais usados por mulheres, por exemplo, oxandrolona é um deles, né? Quando os esteroides foram criados, eles permaneciam muito pouco tempo no organismo do indivíduo. Então, eles sofreram algumas mudanças químicas. Uma delas foi a alquilação do carbono 17. Aí vieram outras mudanças. E essas mudanças na estrutura química, elas têm um ponto favorável, que é permanecer mais tempo no organismo, promovendo efeito, e ao mesmo tempo diminuindo os efeitos virilizantes. Só que hoje ainda é impossível encontrar uma droga dessa que não tem efeitos virilizantes. E esses efeitos são mais visíveis nas mulheres do que nos homens, né? Por incrível que pareça, né? Então, por exemplo, acne, que é por conta do aumento da gordura na pele e perda de pelo em alguns lugares, ou aumento de pelo em outros, né? Regiões pubianas, engrossamento da voz, todos esses efeitos colaterais, eles são muito visíveis em mulheres, ok? Apesar de que oxandrolona, trimbolona, metiandrosterona, que são outros esteroides mais usados por mulheres, eles têm efeitos virilizantes um pouco menor, mesmo assim, eles produzem ações virilizantes, tá? Hoje ainda é impossível separar esses dois efeitos, o ganho de massa muscular do efeito virilizante. Entendi. Agora eu vou puxar a E aí, sardinha um pouquinho para o meu lado. o que acontece? Muitas vezes o ciclo, o que é o ciclo, para quem não conhece? O ciclo, ele é o tempo que o indivíduo vai usar essas drogas, né? Muitas vezes eles combinam diferentes esteroides para tentar diminuir esses efeitos androgênicos, né? Combinam esteroides orais, por via orais, de outros esteroides, por exemplo, estanozolol com oxandrolona, entre outros, na tentativa de diminuir os efeitos, né? Certo. E vou puxar o sardinha um pouquinho para o meu lado e vamos falar um pouquinho sobre os efeitos dessa substância no sistema cardiovascular. O que você teria para nos dizer sobre isso?
Depois eu posso Ah, complementar. ótimo. Bom, no sistema cardiovascular a gente tem vários efeitos. Um dos efeitos básicos é a hematopoiese, né? E a eritropoiese, que na verdade o aumento de testosterona, ele estimula a produção de um outro hormônio, que é a eritropoetina, que é o hormônio responsável pela produção de células vermelhas do sangue, né? E aí o que acontece? Você tem um aumento de hematócrito, né, sanguíneo, e isso deixa o sangue um pouco mais viscoso. Não é a causa específica de aumento de pressão arterial, nem nada disso, mas existem relatos de lesões do endotélio, lesões, né, por um número exacerbado de células vermelhas no sangue. Bom, diretamente no coração, você tem um estímulo de aumento de massa muscular cardíaca. E geralmente, o que é visível é uma hipertrofia cardíaca concêntrica. O que eu quero dizer? Ao invés do coração ele aumentar de tamanho e ganhar um espaço exterior, então ele aumentar de tamanho mais para o lado de fora do organismo, essas câmeras cardíacas, elas diminuem. O que eu quero dizer? O coração ele vai aumentando, o miocárdio ele vai aumentando de tamanho e vai diminuindo a luz por onde o sangue passa dentro do coração. Isso gera uma série de danos cardiovasculares, né? E, inclusive até processos inflamatórios sérios, é o que o Tadahashi viu em 2004 e que a gente estuda até hoje. E colaborando um pouquinho, se o esteroide faz tudo isso, e também em relação à questão periférica, ao fluxo sanguíneo, nós temos que lembrar que existe uma alteração do perfil lipídico. Né? Você diminui... verdade, bem lembrado. O LDL. Resultado, você tendo aumento de eritrócito, ou seja, a eritropoese aumentada, você tendo alteração desse perfil lipídico, você aumenta a resistência a esse fluxo, o que vai garantir uma maior necessidade de força do coração para manter o fluxo sanguíneo ocorrendo. Isso aumenta o que a gente chama de pós-carga cardíaca. E isso pode levar a um comprometimento, inclusive a longo prazo, a desgaste das actinas e miosinas desse coração por excesso de trabalho, ou seja, ele está fazendo musculação sem descanso, né? Sem descanso, verdade. Não é novidade para ninguém. A gente vê aí na mídia várias pessoas que, apesar de não publicamente falar que usaram esteroides anabolizantes, mas é nítido o uso, né, para quem é da área, que tiveram problemas cardíacos sérios. Verdade, concordo, bem lembrado, né? Se fala muito sobre o aumento de LDL, que é o colesterol ruim, né? E realmente é isso mesmo, aumenta a resistência periférica, né? E isso causa uma série de problemas, inclusive problemas de aumento do trabalho, né? Cardiovascular. Leonardo, olha só. Eu acho. Pode falar, professor. Uma coisa que sempre a gente escuta, e nas aulas, palestras, sempre surge. Ah, mas eu vou fazer só um ciclo e não dá nada. Ou a dose que eu estou usando é baixa. Eu fico muito preocupado com isso, porque, assim, como pesquisador, para alguém falar que um ciclo não dá nada, ele tem que ter prova, ou seja, tem que ter sido testado. É verdade. Para ele falar que a dose é baixa, primeiro você tem que saber qual a dose correta. E aquela pergunta que eu disse lá no início é que na área clínica, hoje existe protocolo que a gente já sabe doses. Mas na área da estética do atleta, até onde eu sei, é tudo empírico, né? As pessoas vão fazer tudo empírico. É verdade. E aí? Então, essa é uma discussão interessante, porque muito se fala na prática sobre esteroides anabolizantes no meio esportivo e no meio da estética, e muito do que se sabe é empírico, né? As doses e concentrações, elas são escolhidas de acordo com o que o treinador fala, que o amigo que tomou fala,
que o colega que leu num blog ou qualquer outro lugar ele fala, então geralmente elas são escolhidas dessa maneira, né? E você percebe que as concentrações utilizadas, elas são de 100 vezes até 1000 vezes maior do que a indicação terapêutica. Né? Por exemplo, para o tratamento de hipogonadismo, o que se prescreve é 25 até 100 miligramas de testosterona por semana. E aí você vê indivíduos usando até 3.000, olha o que eu vou dizer, 3.000 miligramas por dia, né? Então, as concentrações são bem diferenciadas, né? A gente chama isso de doses suprafisiológicas, né? O que é uma dose? Uma dose é uma concentração de acordo com a massa corporal do indivíduo, né? E essa dose ela é muito baseada também no efeito da droga, no tempo de meia-vida da droga. Então, o indivíduo ele tem que saber muito bem escolher qual é essa dose, né? Visto que os efeitos colaterais eles são dose dependentes. Quanto maior a concentração do hormônio, maior os efeitos colaterais, né, que ele tem. E professor, olha só, dentro dessa discussão, uma das coisas que a gente observa é que por mais que a gente fale, se a pessoa for usar, ela vai usar, né? Isso é uma coisa que eu já parei de sofrer. Vai usar. Vai usar. Se ela quiser usar, ela vai usar. Vai usar. Ela vai usar. Para ela e ela vai usar. Partindo desse pressuposto, e obviamente que não é incentivando, mas sabendo que grande parte vai usar, e é uma questão até de saúde pública, teria alguma orientação ou não teria alguma coisa que poderia amenizar, acabar não vai acabar, mas amenizar possíveis efeitos colaterais e danos à saúde dessa pessoa? Quando eu falo assim, sim, tem sim. Hábitos de vida, etc. Então, professor, de 2014 para cá, tem saído alguns guidelines de apoio aos endocrinologistas, né, com relação ao uso dessas drogas. Porque no passado era assim, o indivíduo ele tinha até um cuidado de procurar um médico para fazer o uso dessas drogas. Só que a intenção do médico era falar, olha, não tome isso, pronto, acabou. E aí ele sai da clínica, ele volta a tomar, ele vai tomar. É aquilo que você falou, ele vai tomar. Então, o que acontece? Hoje, a tendência é que os médicos saibam muito mais a respeito disso e tenha um guia para seguir. Como é que funciona isso? Existem alguns exames que o médico pode fazer para identificar se o indivíduo está usando ou não. Um deles é a taxa hormonal do próprio hormônio, né? Por exemplo, analisar no sangue a taxa de testosterona e estradiol é importante, visto que quanto maior a taxa de testosterona o indivíduo tem, maior também a produção de hormônio estrógeno. Né? Esse hormônio, o hormônio estrógeno, né, o homem geralmente teme quando fala isso, né? Mas é um hormônio feminino que também é produzido a partir da testosterona. Existe uma enzima chamada aromatase, que converte testosterona em estradiol. Outros exames, por exemplo, de globulinas também são necessárias, exames hepáticos, AST, TGO, né, e tantos outros exames que os médicos têm acesso, que eles podem fazer para monitorar se o indivíduo usa ou se ele tem uma boa condição física para usar. A ideia é que todo mundo procure um médico, né, um médico que seja sério, né, que faça um exame antes do uso e também que esse exame seja periódico. O que é o exame periódico? Depois que o indivíduo ele faz uso do ciclo de vários anabolizantes, essas taxas permanecem altas por muitos dias ou até meses, né? Existem relatos de permanecer altas por mais de 3 meses. Então, mesmo quando ele para de usar os hormônios, a taxa hormonal ainda continua alta por muito tempo. E isso é um grande problema, porque você acaba suprimindo a produção natural desse hormônio, testosterona. Então o indivíduo ele para de produzir testosterona de forma natural e também para a produção de espermatozoides. Ok?
o testículo, então, ele se atrofia e ele permanece atrofiado até que essas taxas plasmáticas voltem a cair. Então, o médico é essencial nessa fase, né? Eu acho que eu sempre falo assim, professor, vai usar? Se vai usar, pelo menos que tema o uso, né? Porque o pior é um indivíduo que usa e não tem medo de usar. Esse é o pior, porque muitas vezes ele acaba negligenciando, ele não procura o médico, ele usa de forma, né, insegura. Também tem o problema das agulhas, né? Higiene pessoal, uso de agulha contaminada, né? Ou então contaminar a ampola que ele vai usar. Isso gera uma série de outros problemas, inclusive de infecção local ou sistêmica, né? Ok. Professor, vamos responder algumas perguntas aqui. Tem uma Opa, pergunta do claro. Lu, que ele coloca assim, ó, professor, as características virilizantes ocorrem porque o esteroide se liga a outros receptores que não os da musculatura esquelética. Tem uma pergunta. Como os Verdade. folículos capilares, próstatas, cordas vocais, e aí vai? Ótimo. Boa pergunta, Lucão. Um abraço para você. Obrigado por estar assistindo nossa live aí. As características virilizantes, elas acontecem das duas maneiras, por ativação direta do receptor de andrógeno e pela produção periférica de DHT. Foi descrito em alguns anos atrás que, com o uso de esteroides anabolizantes, você tem uma produção periférica de DHT, de dihidrotestosterona, na pele, músculo liso em outros lugares, fígado. E essa produção periférica, essa produção local, ela acaba trazendo algumas complicações e alguns efeitos indesejáveis. Por exemplo, engrossamento da voz, a perda de pelos, né, principalmente do couro cabeludo, a queda de cabelo, né, e uma outra série de fatores. Mas todos eles ou têm relação direta com a ativação do receptor de andrógeno, ou tem relação com produção periférica de dihidrotesto ou interação com outras produções de hormônios, né? Alguns hormônios desses fazem interação, por exemplo, com prolactêmicos, né? E outros hormônios como prolactina, estimulando a glândula mamária no homem, né? Que é o processo de ginecomastia, que isso acontece. É bom dizer isso, né? Existem alguns medicamentos que o pessoal utiliza para inibir isso daí, que, por exemplo, tamoxifeno, clomifeno, que auxiliam, mas que não inibem 100% o problema, porque uma coisa é quando você trabalha com inibição de receptor, outra coisa é quando você trabalha com inibição de enzima. E quando a gente trabalha na farmacologia com inibição de enzima, nunca é de 100%, né? Então você não tem Temos uma outra aqui, professor, que é do professor André. Ele fala assim, ó, o indivíduo com histórico familiar de hipertensão, porém esse indivíduo não tendo resultados diagnosticados, pode fazer uso de anabolizantes para ganhos de massa muscular? A dúvida é a seguinte, se esses anabólicos podem vir a desenvolver essas patologias. Tá. Então, aí eu vou fazer eu até vou fazer, né, duas respostas. A primeira, se ele está necessitando do uso de forma terapêutica. De forma terapêutica é aconselhável. Se o indivíduo ele já é hipertenso, se encontra numa fase de andropausa e vai usar concentrações pequenas de esteroides anabolizantes, eu acredito que o médico até prescreva para esse indivíduo o uso, né? Concentrações baixíssimas, que vai estimular apenas, né, produção de espermatogênios, aumentar o libido. Agora, se o uso for estético, eu não aconselharei de forma alguma. Na verdade, não aconselho, né? Nunca aconselho, né? Mas eu não aconselharia porque os efeitos colaterais no sistema cardiovascular vão aparecer com concentrações suprafisiológicas, vão aparecer. E vão intensificar ainda mais os problemas da hipertensão. Ok. Tem aqui, ó, o Coelho, né, trainer, fala o seguinte, que já é sabido que as alterações lipídicas são transitórias
e dependente Aham. também de alguns fatores. Essas alterações em isoladas podem ser consideradas como fator de risco cardíaco sem outros exames. Então, esses efeitos sobre as características lipídicas, elas são transitórias mesmo. Na verdade, elas somem, elas devem desaparecer com 3 a 4 meses após o uso. O grande problema é se o indivíduo já tem outras comorbidades associadas ao uso, né? Então, se ele já tem outros problemas de saúde, você vai intensificar. Se for um indivíduo saudável, eu acredito que não, são transitórias. Não. Tá. Um outro aqui é: quais os efeitos colaterais pós-ciclo para aqueles que já pensaram em fazer um único ciclo? Só pensaram ou já fizeram? Não, eu acredito que ele tenha saber assim. Ter pensado fazer, não fez, porque pensou que poderia ter algum efeito pós-ciclo, né? Os efeitos colaterais, eles aparecem com um ciclo, com 2, com 3, com 5, né? A maioria deles são efeitos transitórios, eles somem, viu? Se alguém tiver com medo aí, fica tranquilo, porque os efeitos somem. E aí também existem os efeitos colaterais que são permanentes. Tem alguns relatos de efeitos que demoram até 4 anos. Na literatura eles falam 3,7 anos, né? Até 4 anos para desaparecerem. Então, muitas vezes o indivíduo fica preocupado, porque, por exemplo, contagem de espermatozoides em algumas vezes vai a 0. O indivíduo não tem nenhum, né? Nenhum combatente ali, né? Tem nenhum soldado ali para... E isso preocupa o indivíduo. Preocupa o indivíduo, né? E aí, muitas vezes, ao invés dele esperar o organismo fazer todo o restart, né, ele vai fazer uso de outras drogas, por exemplo, HCG, que é o hormônio da gonadotrofina coriônica, né, que aí já é uma outra história, que ainda... Aí você traz outros efeitos colaterais. Ok. Mas os efeitos são transitórios. Fazendo um ciclo só, eu acredito que os efeitos sejam bem menores. O problema é que os ganhos não vão permanecer. É importante dizer que os ganhos eles desaparecem com o tempo. Você tem uma perda moderada, mas é progressiva dos ganhos que foram promovidos pelos esteroides. Então o indivíduo ele acaba fazendo mais de um ciclo, né? Isso é comum. Certo. Tem uma outra pergunta aqui, ó, que essa aqui eu até gostei, porque diz respeito à minha pessoa. Olha só. Tomara que a resposta seja boa. É real ou a afirmação de que homens calvos ou carecas têm uma produção de testosterona natural elevada? Oh! Isso é verdade, sim, pessoal. Isso é verdade. Existe até meme na internet, né? Pra isso, né? Isso é verdade, sim. Muitas vezes esse aumento de testosterona normal, mesmo que seja um pouco somente maior do que dos outros indivíduos, eles são responsáveis pela calvície, né? O tratamento clássico para calvície é o uso de antagonistas de receptores de andrógeno, né? Esse é o tratamento básico, né? E que todo homem teme, né? Aí o homem tem que ter uma coisa na cabeça, né? Ou ele tem cabelo, ou ele vai ter cabelo novamente, ou ele vai ter bebido, né? Aí tem que escolher. Mas é Ainda verdade. tem a minha dúvida, isso é uma dúvida minha como fisiologista mesmo, é a seguinte: os níveis de testosterona dessas pessoas estão mais elevados ou a taxa de conversão de testosterona de hidrotestosterona é que é mais elevada? Boa pergunta, professor. Na verdade, é a metabolização que é mais elevada. Na verdade, é a produção de DHT que é mais alta nesses indivíduos. A produção pela pele de DHT é muito mais alta nesses indivíduos, né? Por conversão enzimática, não pela produção natural. O indivíduo ele pode até produzir o mesmo nível de hormônio de outro indivíduo que não é calvo, mas a tendência é que a atividade enzimática no indivíduo calvo ele é maior, por isso que ele perde o cabelo. Perfeito. O professor Leandro Lopes faz uma pergunta aqui, ó. Qual a sua posição em relação à modulação hormonal
usada pela medicina e não aceita pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia? Ah, boa pergunta. Obrigado, obrigado, meu amigo. Bom, então, isso é um problema que está existindo, né? Eu não sei até aonde eu também posso falar sobre isso, né? Mas existe um consenso médico geral de que essas drogas não devem ser prescritas e que essas drogas unicamente devem ser prescritas para indivíduos que necessariamente precisam, né? Indivíduos que tenham, igual a gente falou já, hipogonadismo, né, queimados, AIDS, né, câncer, e não para indivíduos por meio de estética, né? Eu concordo com o consenso médico de que essas drogas não deveriam ser, essa é a minha opinião agora, tá? Essa é a minha opinião, que essas drogas não deveriam ser utilizadas no meio médico, mas eu sei que hoje isso não é uma realidade, né? Eu sei que os endocrinologistas acabam prescrevendo esses medicamentos, mas eu ainda concordo também no ponto de que é uma prescrição mais segura, né? Eu vejo também por esse lado, né? Eu acho que é melhor um endocrinologista prescrever essas drogas do que o uso, digamos, underground, né? No meio de academias e tudo mais. O indivíduo é aquilo que você falou, professor, ele vai usar, né? Ele vai usar. Saiu um artigo na área de psicologia perguntando sobre por que o indivíduo usa. E o indivíduo usa por 3 motivos. Para ganho, para ter ganho de massa muscular, que é o objetivo menor, tá? Outro objetivo é para vencer para ter um foco na vida. E o objetivo principal que ele usa é para ele se tornar mais bonito. Então, a gente acaba concorrendo com né, um objetivo aí que é... Né, Corrida perdida. na verdade, os fins são estéticos, né? Na parte de... também fizeram isso com atletas, né? Fizeram um questionário com atletas perguntando por que eles usavam e também se eles competiam. E, na verdade, a resposta foi o seguinte: mais de 80% de quem usa entre indivíduos que praticam ou que são atletas, mais de 80% não competem. Então a gente volta a dizer que o uso específico dessas drogas na área estética, né? É para a área estética, né? Professor, nós estamos caminhando para o final, mas tem uma pergunta do Dr. Abelardo Pena aqui que eu acho importante. Veja só, vocês já ouviram relatos, eu particularmente desconheço, estou transferindo diretamente para a Ti, que é um especialista. Vocês já ouviram relatos de efeitos colaterais na visão do citrato de clomifeno como restaurador do eixo? Boa pergunta. Eu já ouvi citação em trabalho, mas eu nunca li a respeito. Até posso buscar saber um pouco mais, mas com relação à visão, né? Eu nunca li algo mais específico a respeito. Eu já ouvi citando dentre os efeitos colaterais, mas não conheço. Bom, professor, acho que foi ótimo, né? Nós estamos caminhando aqui para o final. Você perdeu a virgindade hoje, né? Fazendo a primeira live. Verdade, estava nervoso. Então, espero contar contigo em outras, tá certo? Eu gostaria de chamar a atenção aqui do pessoal que toda quarta, às 8h30 da noite, e sábado, nesse horário, às 14h, nós vamos estar aqui com uma live trazendo outros temas. Já temos temas programados para as próximas semanas, como jejum intermitente, sarcopenia. Ótimo, né? Então, ótimo. Bom tema. Conversando aqui com um especialista nessas áreas. E gostaria de convidar a todos para se inscreverem lá no canal que eu abri essa semana, Exercício Físico em Debate, está lá no YouTube, para que a gente possa ter um canal aí de debater o exercício mesmo, no ponto de vista científico. Tá certo? Agora eu vou te deixar para as considerações finais, para a gente poder estar encerrando. Um abraço,
Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, professor. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, por abrir as portas da live aí para... Eu estava muito nervoso, foi ótimo, deu tudo certo. Eu quero agradecer a todo mundo que compareceu à nossa live e ajudou compartilhando, né, divulgando e também mandando mensagens de boa sorte. Obrigado mesmo, de coração a todos. E eu também vou fazer um merchan aqui do meu canal. Eu abri um canal no Instagram, Farmacologia do Exercício, o mesmo também no YouTube. Quem puder, curta lá, compartilha. A gente vai falar um pouquinho de farmacologia. Eu acho que a parte de farmacologia ela tem uma ligação direta com o exercício também, né? E uma parte pouco explorada. Eu acho que o canal vem a calhar aí, né? Beleza. Tá jóia. Obrigado mais uma vez, professor, de coração, viu? E com Deus. Se Foi muito bom te ver. Tchau. Um abraço. Tchau.